que segredos escondem as Três Marias? Aquelas aparentemente minúsculas estrelas bem visíveis no céu. Você acredita que elas são maiores e mais brilhantes do que o nosso Sol? Quantas estrelas existem na Via Láctea e por que nossa galáxia leva esse nome? Você gostaria de se transformar num astrônomo amador apenas usando o telefone celular? São tantas as perguntas, não é mesmo? Mas temos as respostas para a maior parte delas. Por exemplo, qual é a estrela mais próxima da Terra? O inverno é uma ótima época para se observar o céu, porque permite identificar muitas estrelas e planetas. Você já ouviu falar em poluição luminosa? Sabia que isso afeta o nosso ritmo biológico? Essa edição do Matéria de Capa está só começando e promete muitas surpresas. Fique com a gente. Dois terços da humanidade não conseguem enxergar direito as estrelas no céu por conta da poluição luminosa que tomou conta dos grandes centros urbanos. Além do contato com a natureza, essencial a todos os seres vivos, essa perda também influencia a saúde das pessoas. A poluição luminosa é uma das formas de alteração ambiental que mais se expandem pelo planeta. Na maioria dos países desenvolvidos, as luzes artificiais criam um efeito que impede a visualização das estrelas e das constelações. Hoje temos gerações inteiras que nunca viram a Via Láctea. Observa Chris Elvich, cientista do Centro para Informações Ambientais, órgão da Administração Nacional para os Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA. Esta é uma parte importante de nossa conexão com o universo e está sendo perdida, alerta o pesquisador. Elvich faz parte de uma equipe de cientistas encarregados de elaborar o Atlas Global da Poluição Luminosa, um trabalho feito em colaboração entre a NOAA e universidades e institutos de pesquisa da Europa e Estados Unidos. As partes do mapa assinaladas em vermelho e amarelo são as regiões onde o problema é mais acentuado, com excesso de luz artificial. E as mais escuras são aquelas onde predominam regiões montanhosas, menos habitadas, reservas florestais e parques nacionais. A partir de imagens captadas via satélite, o grupo faz a medição das alterações na visibilidade do céu e consegue chegar ao mais avançado levantamento sobre o impacto global das luzes artificiais. Esperamos que o estudo sirva de alerta para a questão da poluição luminosa, afirma Fábio Fauci, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Itália, uma das instituições que contribuem para o projeto. Assim como os seres humanos, a vida animal também é regulada pelo dia e a noite. As mudanças provocadas no ambiente pela luz artificial interferem na reprodução de todas as espécies, habituadas desde o nascimento com o ciclo de luz natural e escuridão a cada 24 horas. Por que o inverno é uma boa época para se observar o céu? E o que fica mais fácil para se enxergar agora? Quem responde é o professor de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos, Paulo Bretones. Em geral, se levarmos em conta as condições atmosféricas, que chove menos e nós temos menos nuvens, principalmente nas regiões sul e sudeste, por exemplo, as condições do céu são melhores para observarmos as estrelas à noite. Então, por isso, essa época é privilegiada para isso. Como sugestão, não é aquela ideia de apontarmos o braço direito para o leste, que é a região onde nasce o Sol, e o esquerdo para o oeste, onde o Sol se põe, nós teremos o norte à nossa frente e atrás o sul. Se olharmos para a região sul, bem de frente, vai estar no começo da noite, lá pelas 19 horas, o Cruzeiro do Sul bem em pé, não é? E próximo ao Cruzeiro do Sul também podemos observar várias estrelas. Essa é uma sugestão para começarmos a observar o céu do inverno. No Cruzeiro do Sul, a sugestão é reparar que as estrelas estão em ordem decrescente de brilho. Por exemplo, a estrela do pé da cruz é a mais brilhante, aí na sequência o braço esquerdo da cruz, depois a cabeça e daí o braço direito da cruz, em ordem decrescente de brilho. Então, essas estrelas receberam
serão os nomes de acordo com o alfabeto grego. A mais brilhante alfa, depois beta, gama, delta e assim por diante. E particularmente existe uma estrela entre o pé da cruz e o braço direito, que não faz parte nem do madeiro maior e nem do madeiro menor da cruz e por isso recebeu o nome de Intrometida. À esquerda do Cruzeiro do Sul nós podemos observar ainda no começo da noite, um pouco mais alto no céu, o planeta Júpiter. Um pouco mais abaixo nós temos a constelação do Escorpião, que parece uma letra S. E logo aí, no conjunto desses astros, ao longo da noite, nós podemos observar o planeta Saturno e logo depois o planeta Marte, que nessa época está cada vez mais brilhante. O planeta Marte e esses outros astros, um pouco mais abaixo, vão ser observados ainda ao longo da noite com a constelação do Sagitário, que é a região onde está o centro da nossa galáxia, que tem uma grande quantidade de estrelas. A estrela mais próxima da Terra fica logo ali, pouco mais de 4 anos-luz de nosso planeta, ou seja, alguns trilhões de quilômetros. Vamos ver qual é. Não muito longe da Terra, em termos espaciais, é claro, existe um sistema denominado Alpha Centauri, composto por 3 estrelas principais: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, que ficam a 4,37 anos-luz de distância do nosso planeta, e a terceira integrante do sistema, Alpha Centauri C, que fica um pouco mais perto, 4,24 anos-luz. Por isso, ela é mais conhecida como Próxima Centauri. Experimente multiplicar esses números por 9,5 trilhões de quilômetros e você vai chegar à distância da Terra para esses planetas. Alguma coisa em torno dos 40 trilhões de quilômetros. Parece longe, não é mesmo? Mas nem tanto quando se compara com as Três Marias. A maior delas, vale lembrar, a que fica no meio, Alnilam, está situada a 1.300 anos-luz de distância. Se comparada com o Sol e os planetas do Sistema Solar, a Alpha Centauri fica realmente longe. O Sol está a apenas a 150 milhões de quilômetros da Terra. A distância entre Marte e a Terra varia de acordo com a órbita dos planetas e vai do mínimo de 54 milhões a um máximo de 400 milhões de quilômetros. Júpiter fica um pouco mais longe, entre 628 milhões e 928 milhões de quilômetros. Vênus é logo ali, 41 milhões de quilômetros. E Saturno fica bem distante, 1 bilhão e 280 milhões de quilômetros de distância. Os cientistas não sabem ao certo qual é o número de estrelas existentes na Via Láctea. Um cálculo aproximado seria de 300 bilhões. A Via Láctea é uma das formações que se pode ver nessa época do ano. A Via Láctea pode ser vista passando pelo Cruzeiro do Sul porque ela é um arco que atravessa o céu de ponta a ponta. E então nós podemos observar, principalmente nessas noites do inverno, este arco passando pelo céu. A Via Láctea, que foi chamada pelos antigos, não é, de caminho de leite, por exemplo, de Hera, que foi amamentar Hércules, por exemplo, a Estrada da Prata, o Caminho da Prata, por exemplo, o Caminho de Santiago. Então hoje nós sabemos que trata-se da nossa galáxia e que ao longo da história, com os telescópios, se verificou que ali existe uma grande quantidade de estrelas. Também se verificou que hoje nós temos uma ideia de que isso é da ordem de 300 bilhões de estrelas. A nossa galáxia é uma espiral barrada, onde o centro está na região do Sagitário. Então essa região do céu que tem grande quantidade de estrelas, muito próxima do Escorpião, não é? Mas nós sabemos também que a galáxia tem da ordem de 100 mil anos-luz de diâmetro, quer dizer, extremamente grande. É uma galáxia, não é? Entre muitas outras que existem no universo. Então, essa ideia de que nós estamos aqui dentro de uma região que é um dos braços da galáxia, nós estamos, na verdade, na periferia da nossa galáxia. E olhamos o resto com esse panorama que nós podemos ver com o céu do inverno, a Via Láctea, que é bem visível. Segundo catálogos de estrelas que são obtidos através de vários instrumentos,
existe uma ideia de que se o ser humano consegue observar até sexta magnitude aproximadamente, que é a escala de brilho das estrelas, se leva em conta que existem cerca de 9.000 estrelas visíveis a olho nu, aproximadamente. Então, se você fizer as contas, numa noite nós estamos observando metade do céu, não é? Isso é da ordem de 4.500. Só que, na verdade, empiricamente, esse número é menor ainda, porque na hora de você fazer a observação, esse número vai cair, não é? Então, nós podemos chutar da ordem de 3.000 estrelas visíveis a olho nu. Essa é a ideia aproximadamente. O maior projeto de mapeamento das estrelas no céu vem sendo realizado pelo telescópio Gaia, da Agência Espacial Europeia. O projeto é tão ambicioso que foi batizado de O Livro dos Céus. A missão Gaia já determinou a localização e o brilho de 1 bilhão e 700 milhões de estrelas. O telescópio espacial também já registrou dados como a distância, movimento e cor de 1 bilhão e 300 milhões. Lançado em dezembro de 2013, o equipamento cobre uma órbita de 1 milhão e 500 mil quilômetros da Terra, quase 4 vezes a distância entre o nosso planeta e a Lua. O trabalho só estará completo em 2020. A partir dessa data, o chamado Livro dos Céus vai servir de base para os estudos astronômicos por mais de meio século. Será referência para o planejamento de estudos de outros telescópios e naves espaciais. Além disso, a missão Gaia promete novas descobertas sobre a estrutura da Via Láctea, sua história e evolução. Isso vai permitir aos cientistas a descoberta de novos asteroides e planetas ainda não identificados em nossa galáxia. Daqui a pouco, qual é a importância de se observar os céus e o que estamos perdendo por conta da poluição luminosa? E mais, que segredos escondem as Três Marias, que parecem minúsculas e com pouco brilho, mas só parecem. A gente volta já. Quando olhamos para o céu, as estrelas que identificamos com maior facilidade são as Três Marias. Você nem imagina quantos segredos elas escondem. Para começar, são maiores, mais quentes e mais brilhantes do que o nosso Sol. Acontece que elas ficam longe, muito longe da Terra. As Três Marias, ou Três Irmãs, e ainda Três Reis para os povos da Europa e Estados Unidos, fazem parte da constelação de Órion. Para os povos antigos, elas sempre foram associadas aos deuses. Na Grécia, representavam Órion, o deus da caça. Entre os antigos também eram vistas como a representação dos Três Reis Magos, que teriam visitado Maria antes do nascimento de Jesus. Já os astrônomos têm muito a dizer sobre elas. Primeiro, que todas são maiores, mais quentes e mais brilhantes do que o Sol. Para se ter uma ideia, a temperatura na superfície do Sol é de cerca de 6.000 graus. Nas Três Marias, as temperaturas variam em torno de 50 e 60 mil graus. A maior delas é a do meio, Al-Nilan, em árabe, colar de pérolas. Ela fica a cerca de 1.300 anos-luz de distância da Terra. É 20 mil vezes maior e mais brilhante do que o Sol. À esquerda dela, ou a leste, fica Al-Nitak, 12 vezes maior do que o Sol e 7 mil vezes mais brilhante, e fica a cerca de 736 anos-luz de distância da Terra. A menor fica à direita, ou a oeste, Mintaka, cerca de 9 vezes maior do que o Sol, mas 10 mil vezes mais brilhante. Fica a 690 anos-luz da Terra. Lembrando que cada ano-luz tem cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Mintaka é a mais quente das Três Marias. A temperatura por lá gira em torno dos 60 mil graus Celsius. Entre as várias organizações internacionais que defendem a redução da poluição luminosa, inclui-se a ONG Dark Skies Rangers. Esse grupo tem uma forte atuação em Portugal. A DSR, sigla em inglês para os Guardiões dos Céus Escuros, trabalha em parceria com o Observatório Nacional para a Astronomia Óptica dos Estados Unidos e o Programa Galileu para treinamento de professores, que pode ser localizado na internet pela sigla GTTP. O objetivo principal do grupo é mobilizar as comunidades em defesa dos programas de redução da iluminação artificial exagerada.
Por exemplo, grandes painéis publicitários e outras fontes de luz que impedem uma melhor visualização dos céus. A iniciativa, desenvolvida em dezenas de países, encontrou grande receptividade em Portugal, onde foram implantados projetos pilotos em escolas de Cascais e Torres Novas, que mais tarde se ampliaram a outras cidades do país. Os interessados em acompanhar essas atividades de professores e estudantes podem entrar no endereço www.dsr.nucleo.pt. Atualmente, 1.500 escolas portuguesas participam do programa intitulado Science in School, que promove estudos relacionados com ciência e tecnologia, além da astronomia. Você sabia que pode se transformar num astrônomo amador munido apenas de um celular? Prepare-se, porque agora vamos indicar os primeiros passos para que você se transforme num observador das estrelas. Trata-se de uma campanha denominada Globo à Noite, que visa conscientizar as pessoas para a importância do combate à poluição luminosa. A campanha é do Observatório Nacional de Astronomia Óptica dos Estados Unidos. Imagine se Van Gogh nunca tivesse se inspirado num céu estrelado para pintar um de seus quadros mais famosos. Ou Gustav Holst para compor sua suíte dos planetas. São obras que mantêm uma influência positiva em nossa cultura e podem mudar a maneira como vemos o mundo. Mas se as mudanças ocorrem de forma lenta, a ciência do cidadão permite aprender sobre importantes assuntos como a diminuição das noites estreladas nos céus, suas causas e soluções. Globe at Night is an international campaign to raise awareness of... Globe at Night é uma campanha internacional que visa despertar a atenção para o impacto da poluição luminosa, convocando cientistas e voluntários para medir a claridade dos céus durante a noite e enviar os dados recolhidos por seus telefones celulares ou computadores. Os dados serão utilizados para monitorar a poluição luminosa em todo o mundo e para detectar o impacto no consumo de energia nas plantas, na vida animal e na saúde humana. As imagens devem cobrir um período de 10 noites sem lua cheia a cada mês. Para participar é só entrar no site globeatnight.org e ir direto para o aplicativo de medidas. As imagens devem cobrir mais de 1 hora por dia após o pôr do sol. O primeiro passo é registrar a data da observação. O segundo é de onde você está gravando. O terceiro é indicar a constelação do mês e inserir um mapa do céu que melhor represente as estrelas visíveis daquela constelação. O quarto passo é registrar as condições do céu na noite da observação. Por exemplo, se estava claro ou nublado. O quinto passo é opcional. Você pode inserir dados de um medidor de qualidade do céu, se você tiver esse recurso. O passo final é clicar em Submit e enviar o material. Os dados que você enviar serão exibidos no mapa do site Globe at Night e você poderá utilizá-los em seus estudos e projetos de ciência. Cientistas de todo o mundo vão agradecer por sua participação. Esse vídeo foi produzido pela Associação Nacional de Astronomia Óptica dos Estados Unidos, em colaboração com a Associação das Universidades para Pesquisa em Astronomia, com apoio da Fundação Nacional de Ciências norte-americana. Fundamentalmente, o problema da poluição luminosa é o desperdício de energia elétrica. Realmente é um excessivo gasto que não seria necessário. Então, por conta disso, o que acontece? As luminárias mal colocadas, não é? Existe a questão de que o céu tem um certo brilho que não é dele, isso é artificial. Tem a questão do ofuscamento da luz que nos impede de observar mais alguma coisa e a iluminação excessiva de lugares que deveriam estar no escuro, mas são iluminados de maneira exagerada. Então, por conta disso, a sugestão é apontarmos as luminárias para baixo, só para o solo, nunca para o céu, não é? E para isso é necessário um estudo melhor, é necessário evitar esse desperdício que tem acontecido. Além disso, tem tipos de lâmpadas, por exemplo, lâmpadas que gastam mais e iluminam demais, sem haver necessidade. Então, basicamente, essa é a questão da poluição luminosa, que precisaria ser levada em conta, inclusive com legislação nos lugares. Não só para observar o céu, no sentido da pesquisa, no sentido de ensino, na questão do contato das pessoas com a natureza, mas também por causa da questão da economia de energia elétrica.
isto é fundamental para levarmos em conta numa cidade bem planejada. Do ponto de vista da saúde do ser humano, o excesso de iluminação interfere na melatonina, que é o hormônio do sono. Esse hormônio é sintetizado na glândula pineal, não é? E isso leva em conta, a sua síntese leva em conta a questão da iluminação que a retina recebe e aí ocorre a produção dessa substância. Acontece então que a regulação disso tem a ver com o ritmo biológico da pessoa. O excesso de iluminação interfere na saúde. Existem algumas pesquisas que apontam, inclusive, que isso pode gerar câncer, tipos de câncer, não é? E, além disso, claro, várias plantas e vários animais têm em consideração esses ciclos biológicos e períodos de iluminação e também de escuridão, fazem parte disso, não é? Particularmente, você deve imaginar o que seria, por exemplo, um vagalume. O vagalume não funcionaria numa cidade muito iluminada, não é? Perderia o sentido, não é, de que ele tem aqueles momentos que ele brilha, não é? E por aí vai. Tem vários exemplos como tartarugas, aves migratórias, exemplo da queda de árvores das plantas, por exemplo, que sofrem esse ciclo, precisam ter esse ciclo, e daí quando tem excesso de iluminação, não funcionam muito bem como a natureza manda. Em instantes, o que o céu mais claro ou mais escuro tem a ver com o nosso ritmo biológico? E ainda, você sabe quantas constelações existem no universo até agora conhecido pelo homem? Vamos ver já já. Não sai daí. O Prêmio Nobel de Medicina de 2017 foi atribuído a 3 pesquisadores norte-americanos pelas descobertas dos mecanismos moleculares que controlam os ritmos circadianos. Mas o que são esses ritmos e como eles influenciam a vida das pessoas? Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young foram os ganhadores do Nobel de Medicina do ano passado. O ritmo circadiano, que significa cerca de um dia, é o relógio biológico do ser humano e da maior parte dos seres vivos. Desde o princípio da vida na Terra, os organismos funcionam num regime dia e noite, de 24 horas, ou seja, claridade e escuridão. Nesse período estão incluídas funções biológicas específicas, dependendo da pessoa ou espécie animal. É aqui que entra a questão da poluição luminosa, que tem diversos impactos na fauna, na flora, na economia e no uso dos recursos naturais, o que acaba contribuindo para as alterações climáticas. Nos seres humanos, a alteração no ritmo circadiano, com a consequente perda de horas de sono, pode ser associado a doenças metabólicas como obesidade e até diabetes. De acordo com a União Astronômica Internacional, existem 88 constelações que abrigam milhões de estrelas. Algumas que podem ser vistas a olho nu e outras só com instrumentos. Do total de 88 reconhecidas hoje, 48 já haviam sido identificadas no século II pelo sábio grego Ptolomeu, que viveu em Alexandria, no Egito. As demais foram classificadas ao longo dos séculos, até a divisão estabelecida em 1922 pela União Astronômica Internacional. Esse número não contempla as constelações clássicas chinesas, desenhadas ao longo de séculos antes de Cristo. A relação atual obedece à tradição da Grécia Antiga, mas os nomes aparecem sempre em latim. No topo da lista figuram algumas bem conhecidas, como Andrômeda e Aquários, passando por Câncer e Capricórnio, Sagitário e chegando até as Ursas Maior e Menor. Foi a partir das constelações estabelecidas pela astronomia que a astrologia, e agora não estamos mais falando de ciência, separou as 12 formações que compõem os signos do zodíaco. Mas aqui já entramos no terreno das crenças. Porque é importante para as pessoas observar o céu e buscar uma conexão com o universo. Vamos ver o que pensa o professor Paulo Bretones. Eu acho que isso é uma das experiências mais importantes da vida das pessoas. As pessoas, ultimamente, devido à vida urbana, têm deixado de ter mais experiências com relação à natureza de modo geral.
Então eu acho que essa conexão com o universo, essa conexão com a natureza, deveria fazer parte do conjunto de experiência das pessoas. Como do ponto de vista da educação, é importante dizer que nós não apenas estamos tendo o aspecto cognitivo do conhecimento e não também só emocional, mas a experiência é aquilo que nos atravessa, é aquilo que nos modifica. Isso nós deveríamos de privilegiar para que as pessoas tivessem, então, mais experiências com todas as coisas na vida. É nesse aspecto que ver o céu tem um fator muito importante. Uma das coisas mais importantes que tem no ensino de ciências, que é levar em conta que as crianças e as pessoas de modo geral tenham experiências com relação à natureza. Então nós podemos ter vários exemplos. Hoje tem muita gente que não tem ideia como é que a água ferve. Olha que coisa, não é? Mas se formos pensar para várias outras áreas, em regiões urbanas, as crianças não têm ideia do que é um frango, por exemplo. Acham que o frango é aquela bolinha que tem no supermercado que é dentro de um saquinho, né? E não sabem que é um bichinho que tem um bico, que tem patinhas e penas, não é? Mas se formos para a área de astronomia, a experiência que tem olhando o céu tem várias coisas importantes. Por exemplo, a Lua muda de fases. Que aspectos que a Lua tem ao longo do mês? Por exemplo, a surpresa de olhar um meteoro numa noite de chuva de meteoros, isso é uma coisa que leva em conta o imponderável do que vem do universo. Então, que os planetas se movem ao longo das noites, que o Sol nasce em posições diferentes ao longo do horizonte e que planetas e estrelas têm brilhos diferentes. Mas com relação à Via Láctea, tem algo que é fundamental. Ao olharmos o universo como um todo, com uma grande quantidade de estrelas, nós temos ideia da nossa pequenez, que o ser humano é muito pequeno. E mais do que isso, levar em conta que mesmo sendo muito pequeno, desprezível do ponto de vista físico, será que nós não somos talvez maiores do ponto de vista que nós temos a capacidade de entender pelo menos um pouco de como funciona o universo? Então, com relação a esse tipo de reflexão, eu acho que é importante levarmos isso para a sala de aula e fazermos as pessoas refletirem sobre isso. Na última década, os cientistas descobriram milhares de exoplanetas, aqueles situados fora do sistema solar. Muitos deles rochosos, como a Terra, e com temperaturas e umidade que podem permitir a existência de vida. Observando uma paisagem como essa, a concepção artística de algum planeta distante, surge a questão: existe então alguma forma de vida? Os cientistas serão capazes de identificá-la antes que uma nave se aventure até lá? Para responder a essa pergunta, uma equipe internacional de astrônomos, biólogos e geólogos se reúnem no projeto NEX, sigla em inglês para Sistema Científico Nexus para Exoplanetas. Será que tantos cientistas iriam investir tempo, dinheiro e apostar suas carreiras se não existisse alguma chance de estarem certos? Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.